Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Boa noite a todos vocês que estão já aí nos assistindo, tudo bem? Então hoje é a nossa aula final dentro da disciplina Ética dos Correios. E lembrando que você tem condições, você tem potencial para gabaritar ética lá na prova dos Correios, que é agora domingo, tudo bem? Então você tem essa competência, você tem essa condição de gabaritar as 5 questões. Lembrando que na nossa última aula, nós paramos aqui no artigo de número 2, tá? Lembrando que, além de finalizar o código de ética, nós também vamos fazer aí algumas questões, tudo bem? Que já até enviei para vocês esse material. Então vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia, no seu horário que você vai assistir esta aula durante aí os dias que nos restam antes da prova dos Correios, que será realizado domingo agora, né? Domingo agora, né? Domingo que vem. Então vamos lá. Nós vamos falar da comissão de ética e das penalidades. Lembrando, né, quem vai apurar infrações éticas é uma comissão de ética. Então, a comissão de ética, ela tem uma responsabilidade: apurar infrações éticas. E a comissão de ética, ela pode aplicar penalidades? Pode. A comissão de ética, ela pode aplicar um tipo de penalidade. Qual é o tipo, prof? Penalidade: censura. É a penalidade de censura. É a única penalidade que a comissão de ética ela pode aplicar: censura. Vamos lá. Compete à comissão de ética da empresa aplicar este código de conduta ética e integridade conforme a sua norma de funcionamento. Então, quem aplica o código de conduta ética e integridade dos Correios é a comissão de ética. Ó, apurar. Então, olha só, a comissão de ética, ela aplica o que, professor? O código de ética. Então, a comissão de ética aplica o código de ética. Ela também apura infrações éticas. Infrações éticas, tá? E essas infrações éticas podem ser de ofício, apuração de ofício, ou mediante provocação, tá? Então, ofício ou provocação. Quando eu falo de ofício, iniciativa própria, por meio de iniciativa própria, tá? Iniciativa própria. E quando eu falo por provocação, mediante denúncia, né? Alguém denunciou que o empregado público dos Correios está cometendo infrações éticas, ou a própria comissão, ela ficou sabendo, então ela vai, né, apurar por iniciativa própria, ou seja, de ofício, tudo bem? Certo? Atuar como instância consultiva também, né? Vai atuar como instância, é uma instância consultiva. Professor, como assim consultiva? Você quer praticar uma conduta e você tem dúvida se aquela conduta ela fere ou não o código de ética. Como você tem dúvidas, você pode então aí consultar o código de ética, a comissão de ética, para saber se aquela sua conduta pode ou não, né, ser praticada. Tudo bem? E vai orientar e também recomendar. Tá? Recomendar, acompanhar, avaliar o desenvolvimento de ações, né? Acompanhar, né? E avaliar. Então você está percebendo que a comissão de ética ela tem várias funções. Não só o que seria recomendar.
Lembrando que a comissão de ética ela não pode aplicar qualquer tipo de penalidades, porque dentro da ADM, dentro da administração pública, nós temos, por exemplo, penalidades. Vamos lá. Penalidades. Nós temos advertência, não é isso? Advertência. Nós temos suspensão, temos demissão, temos destituição, temos exoneração. Então, são tipos de... Desculpa, exoneração não é penalidade, desculpa. São tipos aqui de penalidades. Mas a comissão de ética não pode. A comissão de ética não pode aplicar. Então, as penalidades: advertência, suspensão, demissão, destituição. Advertência, suspensão, demissão e destituição. A comissão de ética ela não pode. Porém, ela pode, a comissão de ética, ela pode o quê? Recomendar. Ela vai recomendar a autoridade competente. Professor, ela pode aplicar? Ela não pode aplicar, mas ela pode o quê? Recomendar. Então, olha só, interessante isso aqui, tá? Muito interessante. Então, a comissão de ética, tá? A comissão de ética, tá? Então, aqui, interessante isso aqui. A comissão de ética, ela não pode aplicar advertência, suspensão, demissão, destituição. Advertência, suspensão, demissão, destituição. Mas ela pode o quê? Ela pode recomendar. Recomendar à autoridade competente a aplicação dessas penalidades. A única penalidade que a comissão de ética pode aplicar é a penalidade de censura. Certo? Tá? Certo? Tranquilo, de boa, tá? De boa. Vamos que vamos, tá? Então ela pode recomendar. Qual é a única penalidade que a comissão de ética pode aplicar? Censura. A atividade da comissão de ética será regulada em sua, NF, aprovada pelo presidente dos Correios, tá? Tá bom? Deverá ser realizado treinamento periódico, marca isso aqui, no mínimo anual. Então, treinamento periódico, tá? Periódico. Aí nós temos, mínimo anual. Sobre o quê? Qual é o conteúdo? Assunto. Qual é o assunto? Sobre o código de ética. Para quem? Aos empregados e ADM, administradores. Então, olha só, é uma informação muito importante essa aqui, e a banca pode cobrar de vocês essa informação. Deverá ser realizado treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Conduta Ética e Integridade a empregados e administradores, membros do Conselho da Administração, diretoria executiva, todo mundo. E sobre a política de gestão de riscos a administradores. Tudo bem? Beleza? A gestão deste código é de competência da Comissão de Ética, que se incumbirá com apoio da presidência e das diretorias dos Correios. Então, a competência, olha só, a gestão sobre o código de ética é de competência da comissão de ética, tá? Da comissão de ética, mas com apoio de quem? Da presidência, apoio da presidência e também apoio das diretorias. Tudo bem?
14. Artigo 14. A transgressão de preceitos deste código constitui infração ética. Então, transgrediu o código de ética constitui uma infração ética. Então, violação ao código de ética é um crime? É uma infração ética. Passível de aplicação de censura. Então, a penalidade, se você violar o código de ética dos Correios, a penalidade que será aplicado a você é a penalidade de censura. Aí fala, sem prejuízo das eventuais responsabilidades civil e penal correspondentes, a serem apuradas em procedimentos próprios e da aplicação alternativa de penalidades disciplinares. Lembrando que, em uma única conduta, você pode violar o código de ética, você pode responder civil e penalmente, tá? Então, em uma única conduta. Parágrafo único. Além da aplicação da penalidade de censura, poderá a comissão de ética adotar as seguintes providências. Então, aqui são as seguintes providências. Não são penalidades, são providências que cabe, né, aí, né, a comissão de ética também tomar, tá? Adoção de outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, acordo de conduta pessoal e profissional. Então, adoção de outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, como, por exemplo, o acordo de conduta pessoal e profissional, que nós chamamos de ACPP. Tudo bem? Encaminhamento de sugestão. Então, pode sugerir. Pode sugerir o quê? De dispensa de função de confiança à presidência da empresa, né? O cara que violou o código de ética, ele é diretor de um departamento, né? E aí a comissão de ética pode recomendar aí a dispensa dele. A presidência de retorno do empregado ou servidor requisitado ao órgão ou entidade de origem. Lembrando, eu tenho o servidor do órgão A, né? Mas ele está lá nos Correios. Ele violou o código de ética. A comissão de ética pode recomendar o retorno dele para o seu órgão de origem. A presidência de remessa de expediente ao setor competente para exame de eventuais transgressões de natureza diversas, né? É claro, né, pessoal? Então, violou além do Código de Ética também questões administrativas, improbidade administrativa. É claro que a Comissão de Ética vai recomendar aí a abertura de uma sindicância aí para a autoridade competente. Recomendação de abertura de processo disciplinar, então pode recomendar, né? Então, a Comissão de Ética, ela pode recomendar aí, né, a abertura de processo disciplinar. Lembrando, absoluto, quem vai apurar é a comissão de ética? Não. Ela vai recomendar porque nós temos as autoridades competentes, tá bom? 15. Os trabalhos da comissão de ética devem ser desenvolvidos em observância ao seguinte: independência e imparcialidade. Então, olha só, o trabalho, né, a ação, o serviço, o exercício, né, da comissão de ética deve observar o princípio da independência, o princípio da imparcialidade. Lembrando, pessoal, que a comissão de ética ela não está subordinada ao presidente. Nós temos que entender que a comissão de ética, a comissão de ética é um órgão independente. Então, se é um órgão independente, isso quer dizer que ela não está subordinada ao presidente dos Correios. Ela não está subordinada à diretoria executiva. Ela não está subordinada à administração geral dos Correios. Não está, porque ela é um órgão independente e vai atuar com imparcialidade. As suas decisões têm que ser imparciais. Tudo bem? Aí nós temos a garantia da proteção, honra e a imagem da pessoa denunciada, né? Em regra, aquilo ali vai correr em sigilo. Identidade do denunciante, que deverá ser mantido sob reserva, se este assim desejar, com previsão das normas internas. Aí é obrigado? Não. Se o denunciante quer preservar a sua imagem, né, o desejo dele, é claro, aquilo ali será preservado. Tranquilo? De boa, matamos aí a comissão de ética, tá?
Das disposições gerais, artigo de número 16. É vedado pleitear, solicitar, provocar ou sugerir a entrega de receber ou de aceitar, bem como prometer, oferecer, dar, doar ou pagar por brindes, presentes, hospitalidades e participações em evento de qualquer espécie, em qualquer situação para si, familiares ou qualquer pessoa, né? Então você não pode solicitar, não pode pedir, não pode oferecer, né? Aí para beneficiar a terceiros. Aí as vedações previstas no caput se aplicam a brindes, presentes e hospitalidades. Então, as vedações sobre brindes você não pode receber em regra, presentes e hospitalidades e participações em eventos oriundos de ou destinados à pessoa física ou órgão ou empresa pública ou privadas quando estiverem relacionadas ao exercício de cargo ou função. Então, quando você vai participar de uma empresa ali, né, representando os Correios, né, no exercício da sua função, então você não pode receber brindes, presentes e hospitalidades. Só que, é claro, tem exceção. As exceções ao disposto do caput deverão estar explicitamente definidas em normas vigentes. Então, olha só, é permitida a aceitação de brindes como tal, entendidos aquele. Então, aqui, ó, brindes é diferente de presentes. Né? Você pode aceitar brindes? Pode, cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a 12 meses. Então, é uma empresa que a cada, né, final de ano, festa, né, de final de anos, aí, dá brindes, né, para os seus parceiros, e aí você está representando os Correios ali, você pode receber esse brinde. Só que, é claro, esse brinde ele tem um valor comercial, tá? E não pode ultrapassar a R$ 100, né? Então você tem dois critérios aqui. Primeiro, um critério da periodicidade, que não pode ser inferior a 12 meses, né? Ah, professor, recebo a cada 6 meses. Não pode. Não pode ser inferior a 12 meses, tá? E cujo valor comercial, né, unitário não ultrapasse o valor unitário de R$ 100. Então, uma informação que pode aparecer na sua prova. Então, olha só, você pode receber brindes? Pode, desde que esteja dentro de uma periodicidade não inferior a 12 meses e também o valor unitário, né, daquele brinde não ultrapasse a R$ 100. Por quê? Também que sejam de caráter geral. Tem 4 participantes, só um ganhou o brinde. Não, todos que estão participando do evento devem receber. Por quê? Deve ser de caráter geral. Olha só, professor, e se o brinde ultrapassar o valor unitário de R$ 100? Dependendo de sua natureza, ele será incorporado ao patrimônio dos Correios ou doado às instituições de caridade. É um carro, então os Correios vão incorporar ao seu patrimônio. O que eu ganhei foi uma cesta básica no valor de R$ 500. Então os Correios ele pode doar para uma instituição de caridade aqueles alimentos. Então depende muito da natureza do brinde. Tá? Lembrando, você pode receber o brinde? Pode. Ah, professor, tem 3 colegas meus, só eu recebi. Não, tem que ser de caráter geral. O valor não pode ultrapassar aí a R$ 100. Periodicidade mínima, 12 meses. Se ultrapassar a R$ 100, dependendo da natureza do brinde, será incorporado ao patrimônio dos Correios ou doado para uma instituição de caridade. Tá bom? Relativamente aos atos contrários ao compromisso, aqui não importa, não cai em questão. Vamos falar da ouvidoria dos Correios. A ouvidoria dos Correios é um órgão responsável por receber as denúncias e as manifestações das partes interessadas. Então, qual é o órgão, né? Isso aqui é o canal, o canal que vai receber, que vai examinar, né? E encaminhar. Encaminhar o quê? Denúncias, né? Ah, quero fazer uma denúncia, tanto interna como externo, deve ser feita lá na ouvidoria, tá? As denúncias são encaminhadas aos órgãos de apuração conforme o caso denunciado. Então, olha só, a denúncia deve, a denúncia deve ser feita onde? Na ouvidoria. A ouvidoria, ela vai receber, tá? Ela vai examinar qual é a natureza, né? E vai encaminhar. Ah, só vai encaminhar a quem?
ao órgão competente. Ao órgão competente. Então, vai encaminhar aí ao órgão competente. Ao órgão competente. Tá? É isso que faz. Olha só o que diz. As denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios e das demais normas éticas serão enviadas, marca isso aqui, preferencialmente à ouvidoria. Então, preferencialmente, denúncias relacionadas à violação ao Código de Ética deve ser feita diretamente na ouvidoria, que pode ser por meio da internet, intranet, do link, denúncia de página principal ou por telefone, tá? As denúncias podem ser dirigidas à comissão de ética? Pode. E a comissão de ética vai protocolar diretamente na sede da comissão, encaminhados por via postal para endereço eletrônico, né? Ética aí nós temos endereço eletrônico, você pode fazer isso diretamente. Então a comissão de ética vai protocolar, porém esse protocolo será realizado lá no canal da ouvidoria. Tudo bem? 6. É garantido o sigilo, a confidencialidade e a proteção institucional ao denunciante de boa-fé. Ao denunciante de boa-fé vai ser garantido o sigilo, a confidencialidade e a proteção institucional. Para quê? Para que o denunciante ele não sofra retaliação, tá? Retaliação, esse é o objetivo aí, tá? Artigo 20. Ao se confrontar com eventuais situações não contempladas neste documento, deve-se buscar regulamento de pessoal e das demais normas internas, junto aos superior hierárquicos, à ouvidoria ou à comissão de ética, quando você não encontrar ali, né, meios legais para amparar aquela situação, você deve procurar os meios, tá bom? E é claro, chegamos aqui sobre a vigência, né? Artigo 21, o último artigo da nossa lei, este código entra em vigor na data de sua publicação. Isso aqui pode ser uma questão de prova. Quando foi que entrou em vigor o Código de Ética? Na data de sua publicação. Vigor, né? Entrar em vigor é o que, pessoal? É gerar efeitos. É gerar efeitos. Então, finalizamos aí o nosso Código de Ética, tá? Finalizado aí o Código de Ética. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. E aí nós vamos fazer as questões, tá bom? Então, tá, próximo vídeo, nós vamos fazer só questões, 10 minutos de questões, certo? Já retorno.